Vamos lá. Então, gurizada, hoje nós vamos falar sobre a Revolução Cubana. Esse tema aqui é um tema bem importante. Esse tema aqui, ele é um conflito, ele é uma situação que decorreu durante a chamada Guerra Fria, mas ali no material de vocês, eu sei que, por exemplo, nós já vínhamos trabalhando um pouco sobre esse tema. Espera um pouquinho que deu um ruim aqui. Peraí. Eu sei que a gente já vinha a trabalhar com esse tema, na verdade, a história de Cuba, a gente trabalhou ela no ano passado, a independência do país, né? Então, antes da gente entrar no tema, que está ali na página 33, eu quero dar uma revisada aqui para vocês sobre o que levou a esse processo lá na ilha, na famosa, a gente chama Cuba a Ilha de Fidel Castro, a Ilha dos Castro, enfim, como a gente pode chamar também a ilha. Mas, quando a gente fala, né, gente, é importante nós trabalharmos, né, o que foi esse conflito no contexto da Guerra Fria, as tensões entre Estados Unidos e União Soviética, os desdobramentos do ingresso de Cuba no bloco soviético, que não foi imediato, tá? Isso é uma informação também que é importante vocês compreenderem, e também a criação pelos Estados Unidos de um programa de ajuda econômica aos países latino-americanos como medida contra a disseminação do socialismo pelo continente americano, né? Já que Cuba era um mau exemplo, um péssimo exemplo, e que, enfim, ainda segue como essa referência. Mas o que acontece? Para nós falarmos sobre a história de Cuba, sobre a Revolução Cubana, eu tenho que trabalhar com vocês os fatores, então, que levaram a esse movimento acontecer. Bom, só para nós falar um pouco aqui, dando uma recapitulada com alguns temas que nós vimos no ano passado, havia a questão de que Cuba, no final do século XIX, Cuba era a última colônia da Espanha na América, e a partir de 1868 os conflitos entre a metrópole espanhola e os cubanos começaram a se agravar, vários conflitos apareceram, lá em 1895 vai iniciar um outro processo de independência da ilha cubana, aí destacadamente aparece essa figura do José Martí, que vocês viram isso lá no material do segundo ano, para quem tem os módulos do ano passado, o módulo 10 fala sobre esse cara aqui, o José Martí. Eu só estou permitindo acesso aqui mais aqui um. Bom, o José Martí, ele foi esse cara, né, que estava envolvido no conflito, acabou morrendo logo de cara, e aí houve a interferência dos Estados Unidos, né, nessa guerra pela independência de Cuba, surgiu a Guerra Hispano-Americana, no final dessa guerra os Estados Unidos venceram a Espanha, tornaram Cuba independente e transformaram Cuba numa espécie de protetorado dos Estados Unidos, e ainda por cima os Estados Unidos ficaram com o controle administrativo da ilha, além de Porto Rico e as Filipinas. Então não foi só Cuba que se tornou independente da Espanha. Então ali no final do século XIX a Espanha só tinha as suas colônias lá no norte da África, e parou por aí. E nesse contexto, Cuba ficou ocupada militarmente pelos Estados Unidos até o ano de 1903, tanto que no processo de independência de Cuba, na formação da nação, em 1901, na Constituição cubana foi implementada uma emenda a ela, chamada de Platt. Essa emenda ela dava aos Estados Unidos o direito de intervir no país a hora que quisesse para garantir os seus interesses. Isso também é um ponto que deve ser colocado aqui nesse processo, a emenda Platt. Isso, se vocês pegarem o módulo 10, o primeiro capítulo do módulo 10, que fala sobre a independência de Cuba, vai aparecer lá essa parte, tá? Bem tranquilo. Aí Cuba, em 1902, assume o poder, no caso, vira independente de fato, mas a nação ela ficou desde 1902 até a década de 50 sob a tutela constante dos Estados Unidos. Então, assim, ó, a história de Cuba, na primeira metade do século XX, ela é uma história muito marcada por uma instabilidade política, por golpes de Estado, por governos ditatoriais, tá? A gente tem aqui como primeiro presidente cubano esse cara, o Tomás Palma, que realizou um governo considerado entreguista, que foi esse cara que assinou aquele acordo que arrendava de modo perpétuo
um pequeno território na Baía de Guantánamo para Cuba, aquele território que ainda hoje é uma base militar dos Estados Unidos na ilha, mesmo 60 anos depois da Revolução Cubana, ainda segue sendo um território, tá? Então esse que é um ponto que é interessante. A bandeira de Cuba que é a mesma desde sempre, desde que o país se tornou independente, mesmo com a Revolução Cubana, a bandeira segue a mesma, só para vocês verem. Então ali esse foi o primeiro presidente, o Tomás Palma, mas mesmo com a independência, economicamente a ilha ela se manteve como nos tempos coloniais, exportando açúcar, exportando tabaco, vivendo do turismo, principalmente o turismo dos Estados Unidos, né, dos cidadãos norte-americanos, cidadãos estadunidenses, que aproveitavam para passear, aproveitando as belas praias cubanas, que ainda são belas, né? Então, para quem conhece lá, para quem conheceu, fala que são realmente belas as praias cubanas ainda hoje, para aproveitar os cassinos que lá existiam. Então, se tornou independente, mas ainda com aquela estrutura excludente que era uma característica de vários países hispano-americanos aqui. Mas o que acontece, né, gente? O tempo foi passando, disputas políticas internas acabaram acarretando, então, em 1933, na derrubada do presidente Gerardo Machado e Morales, que foi um cara que havia sido eleito democraticamente em 25, reeleito em 28, mas depois de 1928 ele começa a implantar um governo mais autoritário, mas ele em 33 ele é deposto e ele é forçado a fugir para os Estados Unidos. Então ali, como eu disse, a história de Cuba até a primeira metade do século XX, ela é marcada por uma série de golpes de Estado, por uma série de governos autoritários, e aí o líder do golpe que derrubou o Gerardo Machado, ele foi o sargento, na época, o Fulgêncio Batista. Ali no material de vocês está falando do Fulgêncio, né? Diz ali que, por exemplo, no começo do material de vocês fala que na década de 50, Cuba era um país subordinado aos interesses dos Estados Unidos. Em 52, o general agora, né, não mais sargento, ele liderou um golpe de Estado e implantou uma ditadura com apoio estadunidense. Mas não era a primeira vez que ele dava um golpe de Estado. Tá? Lá em 33, ele deu um golpe de Estado, ele governou até 1940 com o apoio dos Estados Unidos. Essa é uma informação aqui que passou um pouco batida no material de vocês. Mas o que acontecia? Depois que, nesse período até 1940, ele não era o presidente, na verdade, ele era o chefe das Forças Armadas em Cuba, e nesse período, onde ele era o chefe das Forças Armadas, o Fulgêncio Batista, passaram vários presidentes por Cuba. Vocês não precisam anotar esses nomes, eu só estou colocando essa relação aqui para vocês, para mostrar para vocês que realmente a situação política em Cuba na década de 30 era bem instável mesmo, né? Tudo dependia muito do bom humor do Fulgêncio Batista, que é aquele cara ali que vocês estão vendo no primeiro plano, aquele baita cap ali na cabeça, né? Aquele cap ali, dá para esconder muita coisa ali dentro. E aí, em 40, o Batista concorre à presidência, governa o país até 44, aí de 44 até 52, Cuba passa por um período democrático, tendo aí 2 presidentes eleitos nesse período todo, mas em 52, então apoiado por parte da elite cubana e com grande moral perante as Forças Armadas, o Fulgêncio Batista dá mais um golpe de Estado. Cara que gosta de dar golpe de Estado, esse Fulgêncio, né? Então, né, isso foi Cuba até 52, certo? É importante vocês entenderem, né? Então, o que era Cuba até 52? Esse é um ponto, né? Então, até 52, o Fulgêncio Batista participou, deu vários, não foi só o golpe em 52 que ele deu, ele já tinha dado um golpe lá em 33, ele foi presidente depois, Cuba teve um período democrático de 44 até 52, e aí em 52 o Fulgêncio vai lá e dá outro golpe, né? E aí que surge, vai surgir, gurizada, e aí então que o Batista ele começa a governar Cuba como um ditador, né?
um ditador de fato, com o apoio dos Estados Unidos, ele persegue a oposição no país, ele manda, muitos opositores são executados, vão para o paredão. A gente tem muito aqui a concepção de que os paredões, o paredão, que era o local onde as pessoas eram executadas em Cuba, isso só acontecia no tempo do Castro. Não, isso acontecia já no tempo do Fulgêncio Batista, certo? E só que o governo do Fulgêncio Batista, ele não conseguiu solucionar os problemas do grande analfabetismo, do atraso econômico, da crise no campo, e também esse governo foi muito marcado pela corrupção fora de controle, né? O que, claro, então, a corrupção, a não solução de problemas socioeconômicos, brutalidade, autoritarismo, isso, é claro, vai fazer a ascensão dos seus opositores, né? Então, a partir desse problema, né, é claro que também esse período de 52 em diante, até 58, o governo do Batista, ele também favoreceu a entrada de investimentos externos no país para tentar para tentar melhorar a economia de Cuba, mas grande parte desse investimento, ele vinha de fontes ilícitas. O que seria fontes ilícitas? É tráfico de drogas, é tráfico de armas, é contravenção, como a gente fala, e a ilha de Cuba, ao invés de ser um atrativo para a melhoria econômica da ilha, ela servia muito para fazer a lavagem de dinheiro da máfia dos Estados Unidos, já que a máfia nos Estados Unidos ela vinha sofrendo perseguições, né? A máfia não conseguia atuar livremente como ela tinha, então os mafiosos dos Estados Unidos iam para Cuba para fazer essa lavagem de dinheiro. E aí então a gente vai ter alguns alguns mafiosos famosos, como o Meyer Lansky, como o Luke Luciano, que foram mafiosos bem famosos dos Estados Unidos na década de 50, eles iam para Cuba para fazer essa lavagem de dinheiro. E aí é claro que vai, né, essa conjuntura cubana, e ainda por cima também apoiado pelos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, o Batista vai manter os direitos das empresas norte-americanas na ilha, né? Então ali no caso uma imagem, olha essa imagem que interessante aí, ó. O Cassino Tropicana, que era um cassino que fazia muito sucesso na década de 50, especialmente porque esse cassino ele era mantido pela máfia estadunidense. Aliás, grandes negócios em Cuba eram mantidos por esses grupos mafiosos dos Estados Unidos. Então, Cuba, ele era, né, a ilha de Cuba era usada para isso, era usada pela máfia dos Estados Unidos para lavar dinheiro, para fazer contravenção, para vários crimes que não poderiam ser cometidos dentro do território dos Estados Unidos, acabavam sendo cometidos na ilha de Cuba. Então, esse é um fato que acabava acontecendo. E aí, é claro, a oposição ao governo do Fulgêncio Batista vai crescer, tá? A primeira tentativa, então, é essa que vocês têm ali no livro, né? Em 1953, um grupo de jovens revolucionários liderados pelo Fidel Castro realizam um ataque ao quartel de Moncada, na cidade de Santiago de Cuba, com o objetivo de derrubar o governo do Fulgêncio Batista. Mas o ataque fracassa, muitos acabam mortos e o Castro acaba sendo preso, né? Então ali vários são presos, inclusive o Fidel Castro ali naquela imagem ali, bem jovenzinho, conforme vocês estão vendo. Ali a imagem, então, do quartel de Moncada, todo crivado de bala depois do confronto, e ali na foto, né, bem destacado, o Fidel e outros participantes capturados pelas forças legalistas do Batista, né? Então, o que acontece, gente? O Fidel Castro, que era um cara quase do meu tamanho. O Fidel Castro era um cara de 1,90m, 1,91m, era um cara grandão, assim, tá? E aí o Fidel Castro, claro, ele vai ser julgado, né? Ele vai ser condenado à prisão. Em 1955, ele vai ser anistiado e ele vai se exilar no México. Aliás, a história do julgamento do Fidel Castro, que assim, ó, só para contar um pouco para vocês, o Fidel era advogado, a formação dele ele era formado em direito, ele era advogado. E aí na hora do julgamento dele,
Ele era o próprio advogado de defesa, né? Já que ele era advogado, ele mesmo fez a sua defesa das acusações que ele estava cometendo. E aí o que conta, né? Aí conta-se que assim, o Fidel Castro, se vocês estudarem um pouco da história dele, ele foi um cara que enquanto ele governou Cuba, ele ficou famoso por dar discursos intermináveis, 4, 5, 6 horas falando consecutivamente, tá? Uns discursos enormes. E aí conta-se que a defesa dele, como foi ele que fez, né? Na defesa dele, ele fez todo um ataque, que aquilo, na verdade, estava sendo feito uma injustiça, e fez todo um discursão lá, e aí no final ele falou, né, bom, já que eu tô, podem me prender, podem me condenar, mas a história me absolverá. Esse foi o final, assim, do discurso dele, né? Então, claro que essa defesa dele, ela hoje tem um livro, né? O discurso dele na defesa foi transcrito e é um dos livros, né? Dá para dizer que é um livro que hoje, né, bem conhecido, A História Me Absolverá. E aí, então, claro que ele foi condenado, mas em 55 ele foi anistiado, e aí ele vai para o México juntamente com o seu irmão Raul Castro, né? E aí lá no México ele vai se juntar com outros revolucionários, como o médico argentino, o Ernesto Guevara, né, o Che, que vocês conhecem, o Ernesto Guevara que ele havia, né, a história na verdade, o lance do Ernesto Guevara aqui foi o seguinte, né, o Guevara ele antes de se formar em medicina, ele tinha feito uma viagem pela América do Sul, uma parte de moto, outra parte caminhando, que é aquele filme Diários de Motocicleta, vocês podem procurar esse filme. E aí, né, a pessoa quando sai conhecer o continente, e a América Latina, a América Espanhola, ela é marcada por muita desigualdade, isso teria influenciado ele a tomar conhecimento do que o Fidel Castro havia feito e fez com que, lá em 55, o Ernesto se juntasse com os Castro lá no México e organizaram um grupo, né, no caso aqui o nome do grupo, né, o nome do grupo criado lá no México para planejar um novo ataque para tomar o poder em Cuba é o M267, o Movimento 26 de Julho, que é a referência à tentativa fracassada de tomar o quartel de La Moncada. Então aqui é criado de forma clandestina o Movimento 26 de Julho, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, além dos irmãos Castro, né? Olha só, gente, o Fidel Castro, quando ele tentou tomar o quartel, ele tinha 27 anos, né? Era bem jovem. O Raul, né, que ainda é vivo, governou Cuba até pouco tempo atrás, o Camilo Cienfuegos, que era outro cara novo ali, ó, né, 20 anos, quando estava envolvido no episódio de Moncada, e o Ernesto Guevara, que depois, né, vai participar e vai morrer na Bolívia, lá, como a gente conhece da história. Então, qual que é o lance aqui, ó? Eles vão articular uma outra ofensiva contra o regime do Batista, e aí em 1956, a bordo do iate Granma, eles chegam a Cuba se instalando nas montanhas de Sierra Maestra, que é bem no leste da ilha, bem na parte sudeste ali, que na verdade Cuba ela é de leste a oeste, no caso, então eles se instalam nas montanhas da Sierra Maestra, e lá na Sierra Maestra eles vão iniciar esse movimento de guerrilha. É claro que num primeiro combate vários guerrilheiros morreram, mas o restante 20 conseguiram chegar à Sierra Maestra e passaram a receber o apoio dos camponeses na região e também de alguns grupos urbanos, aí universitários, trabalhadores industriais, e aí, a partir desse ponto, eles foram obtendo importantes vitórias, né? Mas aí nesse meio tempo também uma outra situação é que os guerrilheiros foram obtendo importantes vitórias, foram conquistando gradualmente várias regiões do país, e à medida que os guerrilheiros foram avançando, o Fulgêncio Batista foi se tornando mais tirânico e mais opressor, e os Estados Unidos retirou em parte o seu apoio ao Fulgêncio, né? Então ali vocês estão vendo os soldados do Batista executando um soldado rebelde no paredão, conforme vocês estão vendo ali, tá? E outra coisa também, que a região montanhosa de Sierra Maestra ela dificultou a repressão do movimento por parte do governo, tá?
Então, eles foram avançando, a guerrilha foi avançando, eles foram vencendo a frágil resistência do exército, eles foram recebendo muitas adesões, e aí em dezembro de 58 ocorre a vitória decisiva dos revolucionários na cidade de Santa Clara. Então, assim, eles saem, olha o trajeto que eles fizeram, eles saem daqui da Sierra Maestra, eles atravessam a ilha Jaguajai, e aí chegam aqui em Santa Clara, né? Aonde conseguem uma vitória decisiva com o apoio dos civis. E aí, sem muita opção, né, diante da ameaça da revolução, o ditador Fulgêncio Batista ele foge para a República Dominicana. E lá ele vai viver até o final dos seus dias. Então, no dia 1º de janeiro de 1959, os revolucionários tomam o poder e aí eles desfilam sobre a Havana, né? Então, essas são algumas das cenas, né, da chegada dos revolucionários na cidade de Havana. Então, a Revolução Cubana, né, a Revolução dos Barbudos, como eles chamam, né, tudo barbudo ali, os caras, bom, né, os caras estão numa guerrilha, não tem como fazer a barba numa guerrilha, né, também é uma coisa que a gente fala, né. Bom, e aí o que acontece, turma? Aqui, mais cenas aqui falando, entrando em Havana com os poucos tanques do exército que foram capturados, eles não tinham tanques, eles tomaram os tanques, né? Isso que é uma coisa muito louca. E no primeiro momento, com a vitória da Revolução, o Fidel foi proclamado primeiro-ministro, vai nomear um presidente da República, mas o poder, na verdade, estava nas mãos do Fidel, e vai organizar tribunais populares para julgar os aliados do Batista, que foram condenados e executados publicamente. Então chamaram a imprensa, né, no caso ali a execução do Cornélio Rojas, né, o Rojas ele foi um cara que foi muito opressor contra o povo cubano, e aí fizeram um tribunal e fizeram, essa cena aí é horrível, né, o chapéu do cara voando ali, que coisa bem horripilante, até vou passar aqui porque, né, Deus o livre. Então, são feitas, né, inclusive eleições livres. Na verdade, ele prometeu realizar eleições livres assim que a situação interna se normalizasse. Isso não aconteceu. E é uma coisa que é interessante, que em abril de 1959, olha que coisa interessante, o primeiro país que o Fidel Castro visitou não foi a União Soviética. Nesse primeiro momento, eles nem estavam alinhados com a União Soviética. Eles visitaram os Estados Unidos. Olha que interessante, o primeiro país visitado pelo Fidel Castro após tomar o poder não foi a União Soviética, foi justamente os Estados Unidos, foi a Washington, né? Inclusive sendo recebido pelo vice-presidente na época, o Richard Nixon, que esse cara depois virou presidente dos Estados Unidos, né? Esse que é um ponto aqui que é interessante. Mas o que acontece? A partir de maio, no mês seguinte, quando ele voltou de Havana, voltou de Washington, o Fidel Castro colocou em ação um programa de reformas sociais que eram apoiados nas reivindicações populares. Então, ali a questão da reforma agrária, a reorganização do sistema educacional para combater o analfabetismo, a nacionalização das empresas que estavam sob posse dos Estados Unidos e de proprietários dos Estados Unidos, e a reformulação do sistema de saúde pública. Então, beleza, uma série de conquistas ali sociais importantes, que até hoje elas são destacadamente faladas, né? Beleza pura, vamos tocar adiante. Mas, né, mas que ao mesmo tempo está dizendo ali um regime político repressivo que se aprofundou com o passar dos anos e acarretou a fuga de uma parcela da população que vai buscar exílio principalmente nos Estados Unidos. Mas então, assim, a partir de 1960, então, primeiro faz a reforma agrária, faz a parte educacional, faz a parte de saúde pública, mas quando o governo, em 1960, passa a nacionalizar todas as empresas, na sua maioria norte-americana, vão se iniciar os embargos econômicos dos Estados Unidos a Cuba, lá em 1960. E aí, por causa desses embargos, em 1960, é que o governo cubano vai aderir ao socialismo. Então, só um ano e pouco depois é que o governo cubano vai aderir ao socialismo, vai assinar acordos com o governo soviético, como acordos para a venda do açúcar, já que assim, depois da Revolução, né, depois desse episódio de reforma agrária e nacionalização, o açúcar cubano, que ele era principalmente vendido para os Estados Unidos,
ele não tinha muito comprador, e aí então a União Soviética se compromete em comprar a produção açucareira cubana, e não só isso, os soviéticos começam a fornecer petróleo, armas, produtos industrializados, né? Então é um ponto que acontece aqui. É claro, né, descendo ali, depois da imagem que vocês têm do Fidel Castro discursando no palácio lá em Havana, a gente vai ter um aumento das tensões entre Cuba e Estados Unidos. Isso ocorre lá em abril de 61, quando cubanos anticastristas, treinados e armados pelos Estados Unidos, desembarcam naquela região ao sul ali, a Baía dos Porcos. Tá? Eles desembarcam na Baía dos Porcos para provocar uma guerra civil e derrubar o regime, mas a operação foi um fracasso. Os caras que entraram na Baía dos Porcos, piadinha infame, viraram presunto. E aí, né, gente, isso fez com que, a partir dali, sim, que... aliás, né, a partir dali, então, que a Cuba aí se aproximou ainda mais da União Soviética, e o governo do Castro, que inicialmente era um governo nacionalista, ele se declara socialista e ingressa no bloco soviético. Então foi principalmente depois da tentativa de invasão da Baía dos Porcos. Após 3 dias de luta. Nossa, os caras vieram todo treinado, todo armado até os dentes, treinado pela CIA, e errou! Né? E aí as relações entre Estados Unidos e Cuba... aí foi pro saco, né? Uma coisa também que é importante aqui para dizer, o John Kennedy, que era o presidente dos Estados Unidos na época, sabia da operação, e quando ela fracassou, ele assumiu a culpa. Não, a gente que fez, rachamos. E isso fez com que o Kennedy perdesse muita popularidade, tá? Claro que o Kennedy, no final de 63, vai ser assassinado, né? Provavelmente ele concorreria à reeleição, mas havia uma chance muito grande de perder. Tá? Então, isso porque, enfim, a operação foi um fracasso. Isso balançou o governo dele. Bom, e aí, receoso que o castrismo pudesse favorecer a ascensão de outros regimes de esquerda na América, o então presidente Kennedy formulou a Aliança para o Progresso, que era um programa de ajuda econômica aos países do continente. O Brasil até recebeu recursos dessa Aliança para o Progresso, e em fevereiro de 62, então, é decretado o bloqueio econômico a Cuba, e Cuba é expulsa da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Tá? E com essas medidas, então, a maioria dos países latino-americanos rompeu relações com a Havana, e nesse mesmo ano também, o governo dos Estados Unidos descobriu a existência de mísseis nucleares soviéticos em Cuba, instalados em retaliação aos Estados Unidos terem instalado mísseis nucleares na Turquia, que na época era um país vizinho à União Soviética. Então aqui tem algumas imagens, claro que aqui a imagem aqui é lá em Moscou do míssil. Aqui é o local, né? Aqui é o local aonde estavam sendo instalados os mísseis nucleares soviéticos na ilha de Cuba, na região de San Cristóbal, tá? Que era uma... Porque assim, né, gente? Vamos parar para analisar. A distância de Cuba para os Estados Unidos é 150 quilômetros. É menos do que a distância de São Borja a Santo Ângelo. É bem perto, cara. É bem perto ali, ó. Então, é claro, né? E lá em 62 o mundo teve por um fio para gerar uma guerra civil. Quase que, né? Após negociações, então... os Estados Unidos, então, também fizeram um bloqueio naval a Cuba, e após diversas negociações, a crise dos mísseis terminou numa solução negociada, então, onde a União Soviética tirava os mísseis da ilha e os Estados Unidos fizeram o mesmo na Turquia. E também ficou feito um acordo ali que os Estados Unidos não tentariam invadir ou apoiar publicamente outra invasão à ilha. Isso não impediu que o Fidel Castro, ao longo da sua vida, não tivesse sofrido várias tentativas de atentado. Bom, o que aconteceu então ali? O material de vocês, ele só puxa lá para 2009, os países membros da OEA decidem anular a suspensão de Cuba, que até então preferiu não se reintegrar à organização. E deixa eu só ver uma coisa aqui no material interativo, aqui só um pouquinho, ver o que vai aparecer aqui. Não, aqui já pula lá para a questão judaico-palestina. Eu quero falar um pouco mais sobre essa questão cubana aqui, aproveitando o material que eu tenho para mostrar para vocês.
Ai, caramba, vamos nessa. Aqui. Cuba, de 62 a 90. Não sei se vai aparecer nos livros mais adiante, eu não olhei mais adiante. Mas assim, ó, então, somente em 65 que é criado o Partido Comunista em Cuba, que é o único que existe até hoje lá, certo? Uma nova Constituição foi promulgada em 76, e a partir de 76 é que o Fidel Castro centralizou todo o poder em suas mãos, sendo daí chefe de Estado e chefe de governo. Ali tu vê pela foto que ele é um cara grande, né? Ali, no caso, na foto, ele e o Brezhnev, que foi o premier soviético até 1982. Então, ali, no caso, Cuba, ela, a partir de 76, de fato, todo o poder ficou na mão do Fidel Castro. O poder legislativo cubano cabe à Assembleia Nacional, que são 614 membros, eleitos para 5 anos, todos do único partido que tem lá, né? O Capitólio Nacional de Havana, parece o Capitólio de Washington, né? O Capitólio de Havana, ele ainda está lá, né, conservado, mais ou menos, mas enfim, o Capitólio de Havana que serve como Assembleia Nacional, né? Então é ali que os deputados cubanos se reúnem. Sim, há eleições legislativas lá em Cuba. Inclusive, recentemente até o Raul Castro deixou de ser o líder de Cuba e assumiu uma outra pessoa que eu não vou lembrar o nome agora, vocês podem procurar ali depois, bem tranquilo essa parte. Bom, o que acontece? Quando a gente fala do regime cubano, a gente fala dos meios de comunicação censurados, de só existir periódicos estatais, como é o nome do Granma, né? É o Granma, que é o principal jornal lá de Cuba, canais de TV e rádios pertencem ao governo, e economicamente e socialmente, bom, a gente tem um período de até 91 e a gente tem a parte social, bom, extremamente dependente da União Soviética até 91 e dos aliados do leste europeu, recebendo petróleo e armamentos soviéticos a um preço mais barato, e que esses países, né, do bloco soviético adquiriam o principal produto cubano, que era o açúcar. Então houve a questão da reforma agrária, houve os investimentos educacionais, com certeza, a erradicação do analfabetismo, o aumento das vagas em cursos técnicos e superiores, né? Então lá a educação é pública em Havana, investimentos em saúde, o que levou à redução da taxa de mortalidade infantil no país consideravelmente, um aumento da expectativa de vida considerável. Então tem isso lá, mesmo com todos os embargos econômicos, com as dificuldades que se tem, tá lá, né? E claro que também uma outra relação que vai aparecer meio que subentendida nos outros materiais é que Cuba realizou colaborações militares a governos e guerrilhas comunistas nesse período. Então, ali destacadamente o apoio à Angola entre 75 e 91 e o apoio à questão lá do governo da Etiópia de 75 a 89. Mas também eles mandaram assessores militares para o Congo, para a Argélia, para Benin, apoiaram com armas e treinamentos a guerrilha em El Salvador, apoiaram a guerrilha sandinista na Nicarágua. Aliás, o apoio cubano ao Agostinho Neto em 75 foi fundamental para a manutenção do poder em Luanda da guerrilha marxista MPLA, que é um tema que eu vou trabalhar com vocês mais adiante. Então, tudo isso aí pode aparecer nesse ponto. É claro que Cuba, com o fim da União Soviética, passou por uma situação econômica bem complicada, né? Porque a partir dos anos 90, a principal fonte de recurso era e continua sendo as remessas de dólares enviadas à ilha pelos cubanos que moram nos Estados Unidos e principalmente hoje o turismo, né? Aliás, a fabricação, e aí uma outra coisa, uma outra atividade econômica, né, muito conhecida de Cuba é a fabricação de charutos, né? Os charutos que são, no caso, as empresas, no caso, as marcas de charuto cubano são todas controladas por uma estatal, a Cuba Tabaco, né? Que exporta várias marcas, né? Essas marcas aí que são muito conhecidas aqui pelo mundo, Coíba, Monte Cristo, Romeu e Julieta, essas marcas todas aí se fala. E mesmo com a crise econômica, o Fidel Castro ele ficou no poder até 2008. Na verdade, assim, ó, em 2006, o Fidel Castro ele ficou doente, tá? Ele ficou doente em 2006. E aí, em 2008, ele se afastou definitivamente do cargo e ele governou. Na verdade, ele ficou afastado do cargo e aí assumiu o seu irmão Raul Castro. E aí, em 2016, o Fidel Castro morreu.
né, depois de muito tempo doente, e aí o Raul Castro, enfim, governou até acho que o ano passado, quando Cuba passou a ter um novo governante, mas que é ligado ao Raul Castro, que, enfim, tem toda aquela história, né, gente? Então, o processo em Cuba, gente, ele se deu desse modo, tá, gente? E é claro que a questão aqui da Revolução Cubana, ela acabou gerando, né? Se a gente for analisar, por exemplo, quando nós trabalhamos a questão de Cuba, aqui na América Latina, a gente viu que o temor de que algo. Porque assim, a Cuba, gente, é uma ilha que não tem o tamanho do Rio Grande do Sul, é uma ilha bem pequena, a área total. Mas o temor de que o que aconteceu em Cuba se espalhasse pelo continente americano foi também usado como justificativa para que ocorressem vários golpes militares aqui na América, instalando ditaduras bem alinhadas com os Estados Unidos, né? Então, que são uma das consequências aqui para o continente. Meu Deus, são 9h53 aqui, gurizada. Me empolguei aqui. Pelo amor de Deus, deixa eu encerrar aqui essa parte da gravação, porque vocês viram. É um tema bem amplo, gente. Esse tema aqui é o PDF da aula de hoje. Vamos ali. Só um pouquinho. Vamos aqui, tem gente tentando entrar aqui. Deixa eu só aguardar, ver se não vai me dar problema na rede aqui. Tá, espera um pouco que vai dar uma travada aqui. Tudo bem, sempre professor? acontece. Opa, só um pouquinho que tá aqui na minha janela do Chrome deu uma travada aqui. Tá e aí eu consigo permitir os acessos de quem tá tentando entrar. Acho que é isso, né? Vocês viram que bonito que tá o Não, céu? eu só queria dar bom dia. Que? Eu só queria dar bom dia. Ah, não, tudo bem. Bom dia, então, né, pessoal? É que, digo, aqui na a minha janela aqui do Chrome deu uma. Agora ele travou. Vocês viram que bonito que tá o céu hoje? Hoje tá um dia E bonito. eu até tirei foto já. Não tirei ainda. Não me encorajei de tirar foto. Tá, pera um pouco aí, pessoal, que eu vou ver o que tá acontecendo aqui. Hoje tudo ajuda, tudo ajuda. Espera um pouco. Espera um pouco. Cara, toda vez isso. Só um pouquinho. Eu vou reiniciar aqui. Espera um pouco. Nossa, travou tudo, meu. Não é possível. Agora vai. Chegou a cair o Chrome aqui, não sei. Acontece às vezes, né, turma? Às vezes acontece. A gente está organizando aqui a apresentação, agora acho que vai funcionar. Vamos ver aqui se vai dar certo. Esse tema, então, gente, do mundo árabe, ele está abrindo aqui o material ainda, espera um pouco, que ele está
que ele ainda está abrindo a apresentação, esse tema, na verdade, a gente tem que entender também que, deixa eu abrir aqui, vamos ver o que o livro vai dizer. Aqui fala, né, então, que essa página aqui é página 34, né, o tema que a gente vai iniciar aqui na aula de hoje, e esse tema, vamos ver aqui se vai abrir agora, não está abrindo ainda, esse tema, então, do conflito, da questão judaico-israelense, ele, na verdade, é um processo que, quando a gente pensa na criação do Estado Judaico de Israel, no ano 1948, nós temos que trabalhar algumas questões aqui, especialmente pela importância, né, gente, da região, ali no Oriente Médio. Então, a gente pega a região da Palestina, que é essa região aqui que está no mapa, né? No caso, a região da Palestina, que na verdade tem esse nome há muito tempo. A Palestina, ela era uma região que ela fazia parte do Império Romano já há muito. Império Otomano, Romano não, é que na verdade a Palestina ela fez parte de vários impérios, né? E o último império do qual a Palestina fez parte foi o Império Turco-Otomano, que desde o século XVI havia incorporado essa região ao seu território. Mas em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, essa região ela passou a ser controlada pela Grã-Bretanha. Bom, na verdade, assim, o que acontece, turma? Na época, o território ele era habitado, então, majoritariamente por povos de origem árabe e uma minoria de judeus, então havia uma certa convivência. Bom dia aqui também, Lucas, né? Agora a gente está a ver se vai abrir aqui, agora vai dar certo, agora sim. E o que vai acontecer? Vamos colocar ali agora, acho que vai aparecer no material, o território, então, habitado por essa maioria árabe já há muito tempo, e na época se iniciaram entre os dois grupos hostilidades devidas principalmente a questões ligadas à questão da terra, né, a posse da terra, e também das diferenças religiosas. Esses conflitos eles vão se agravar no começo do século XX, quando o chamado movimento sionista ele vai tentar implantar um projeto de colonização da Palestina, promovendo aí um programa de imigração de judeus para a região e aquisição de terras. Esse movimento sionista, gurizada, tá? Esse é um movimento político que começou no final do século XIX na Europa, com o objetivo de restabelecer um Estado judaico na terra dos ancestrais hebreus, né? Mas, assim, o que acontece? Os judeus, eles vinham sendo perseguidos muito tempo na história, a gente sabe disso, né? A história ela busca bastante isso, né? Se a gente for pegar aqui, por exemplo, eu tenho um material, o nome do material é o Movimento Palestino, tá? Tem ali uma questão sobre as primeiras imigrações dos judeus para a região da Palestina, que foi muito antes do começo do século XX. Então, tu pega, por exemplo, ali, no caso, os judeus lá no final do século XIX, no tempo do czar Nicolau II, eles vinham sofrendo perseguições na Rússia, e o primeiro período de imigração judaica maciça para a Palestina, ele havia ocorrido lá no período entre 1883 e 1890. A questão, por exemplo, do sionismo, desse movimento sionista, na verdade, ele começa com a publicação de uma obra de um cara chamado Theodor Herzl, que publicou o livro O Estado Judeu, que foi um dos mais importantes ideólogos desse movimento, e o primeiro congresso sionista ele foi idealizado no ano seguinte, em 1897, na Suíça, lá em Basileia, tá? Aí, uma outra situação é que é o seguinte, a partir ali desse período de imigração dos judeus para a Palestina, também a gente vai ter na verdade, as primeiras colônias judaicas na Palestina, que está aparecendo ali, elas não iam dar muito certo, se não fosse a intervenção financeira de um barão chamado Edmund Rothschild, né, que é um cara que às vezes aparece em alguns livros, mas não é muito citado em outros, certo? E o primeiro kibbutz, que é a primeira colônia judaica na Palestina, o primeiro assentamento agrícola, os chamados kibbutz, eles já existiam
desde 1899, com os judeus que provinham da Rússia, para vocês terem uma ideia. A segunda onda de imigração judaica para a Palestina, ela rolou no período entre 1903 até 1914, então ali antes da Primeira Guerra Mundial começar, já tinha tido mais uma segunda onda de imigração judaica para a Palestina, dessa vez especialmente da Polônia e várias outras regiões da Europa Central. Um outro ponto também muito emblemático para essa questão aqui sobre a questão territorial ali da criação de um Estado judaico na Palestina, ela aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Então ali quando fala que em 1918 ela passou a ser controlada pela Grã-Bretanha, mas é importante vocês entenderem que haviam outros atores aqui envolvidos, como, por exemplo, em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, e assim, só para relembrar vocês, na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, ele havia entrado na guerra para apoiar a Alemanha, o Império Austro-Húngaro. Vocês viram isso lá no começo do ano, a gente viu isso bem lá no começo do ano. E aí, os ingleses e franceses, como participantes do chamado Grupo da Entente, eles vão, como eu vou dizer para vocês, eles vão atacar as posses do Império Otomano, e em 1916, Inglaterra e França assinam os acordos Sykes-Picot, né? Eu vou até colocar aqui como é que é o nome desse acordo, tá? O nome é Sykes-Picot, o nome desse acordo, certo? Aonde eles estavam providenciando a divisão do controle de regiões que estavam antes sob domínio do Império Turco-Otomano. E aí, em 1917, através de uma declaração chamada de Balfour, né, a Declaração Balfour, através dessa declaração, o governo britânico manifesta-se abertamente favorável ao estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. E naquele ano, 1917, os judeus na Palestina chegavam a 60 mil, numa população total naquela região em torno de 1.250.000 habitantes. Então os judeus, eles eram um grupo bem pequeno ali naquele momento. E aí então a gente vai ver a ocupação da Palestina pelos ingleses ali no espaço de tempo entre 1917 e 1918. No final da Primeira Guerra Mundial, em 1920, os aliados vão partilhar os mandatos sobre os territórios que pertenceram ao Império Otomano, e lá em 1920 nós já vamos ter os primeiros confrontos de gravidade envolvendo árabes e judeus. Então isso foi uma coisa que os confrontos entre os árabes e judeus, eles já estavam acontecendo há algum tempo. Esse que é um ponto que deve ser considerado, né? Então, diz ali que aí a gente tem outras questões ali na região. Eu vou até ler aqui para vocês essa cronologia. Em 1921 se criou a chamada Transjordânia, aquela região que hoje vocês conhecem pelo nome Jordânia, aonde Abdullah, irmão de Faisal, rei do Iraque, é nomeado emir desse território. Em Jafá ocorrem violentos choques após um ataque feito por árabes contra judeus que desfilavam num desfile do dia 1º de maio. Em 1922, o chamado Livro Branco inglês determina a limitação da imigração judaica, condicionando-a à capacidade local de absorção econômica. Winston Churchill revelava-se contrário, olha que interessante lá em 1920 a posição do Churchill, né? Ele se revelava contrário à criação de um Estado judeu na Palestina. A Sociedade das Nações, a antiga Liga das Nações, ela declara no mesmo ano sua aprovação do texto que regulamenta o mandato da Grã-Bretanha sobre a Palestina. A mesma entidade aprova uma resolução inglesa determinando que o território da Transjordânia não seria afetado pelas disposições referentes ao chamado Lar Nacional Judaico. Em 1929, sérios confrontos entre árabes e judeus decorrentes de questões ligadas ao Muro das Lamentações em Jerusalém, acontece ali em 29, manifestações contra a imigração judaica e contra a Declaração Balfour. Em 1929 também é criada em Zurique a Agência Judaica, e em 1929 a população judia na Palestina já representa 16% do total.
Então, assim, a gente vai ver um número bem grande. Em 1930, novas restrições à imigração de judeus acontecem na Palestina. Em 36 tem aqui tem um fato, né, chamado que assim, a Constituição do Comitê Superior Árabe, presidido pelo Mufti Amin el-Husseini, onde o comitê proclama uma greve geral para protestar contra a imigração judaica, uma greve que dura meio ano. Começam a rolar sangrentos choques durante o primeiro semestre desse ano, e a Grã-Bretanha, então, decide enviar uma comissão real de inquérito para aquela região. Em 37, já em 37 é proposto uma partilha já é proposta uma partilha da Palestina com a criação de um Estado judeu com superfície de 5 mil quilômetros quadrados. Então, antes da Segunda Guerra rolar, já tinha uma proposta de divisão da Palestina. Na verdade, e aí tem outros pontos aqui, ó, né, fala sobre um material chamado Livro Branco. Por exemplo, em 1940 é promulgada uma lei que proíbe a judeus a aquisição de terras, mas a agência judaica organiza e incentiva a imigração ilegal. Começa aí a luta aberta entre população judaica e os mandatários ingleses. E aí tu pega, por exemplo, 1946... Aí tu pega 1946, os judeus já são 31% da população da Palestina. Então, olha só, né, eles vão aumentando de tamanho, vão ocupando das formas mais controversas. Então, o que vai acontecer? Em 1946, são 31%, é criada uma comissão mista anglo-americana de inquérito sobre a Palestina, que determina a entrega de 100 mil permissões de imigração para as vítimas judias do nazismo. Essa mesma comissão recomenda que o mandato seja prorrogado até que se estabeleça uma tutela internacional sobre a Palestina, evitando que se transforme num Estado judeu ou árabe. São fechados os escritórios da agência judaica, os seus membros são presos. Simultaneamente a esse processo de imigração ilegal, continua a luta das organizações judaicas contra os ingleses. E aí, em 47... após a Grã-Bretanha renunciar ao seu mandato sobre a Palestina, a Grã-Bretanha ela vai levar essa questão à ONU, e na ONU, em 47, vai se adotar um projeto de partilha da Palestina em 2 estados, né? E é claro que o Comitê Árabe, a partir de 47, ele vai optar pela luta armada contra essa resolução. Então a gente vai ver ali, né, que no final da Segunda Guerra, quando fala ali em transferir os problemas da Palestina para a ONU, simplesmente os ingleses cansaram daquilo lá, a ONU que decida. E aí, então, foi feita essa partilha, né, que no caso, assim, ó, os palestinos, eles tinham um pouco mais de 1.200.000.000 de habitantes, foram destinados 11.500 quilômetros quadrados, ao passo que os 600 mil judeus, pouco, né, metade da população, no caso ali, ocupariam uma área maior, uma área de 14.500 quilômetros quadrados. É claro que tem tanto os palestinos quanto os povos árabes vão recusar isso, né? Isso é óbvio, né, gente? Imagina, os caras são 1/3 da população que está ali e eles vão ficar com a maior parte das terras, então isso não é justo. Então, apesar da recusa árabe, os líderes judeus, então, proclamaram de modo unilateral, no dia 14 de maio de 1948, a fundação do Estado de Israel, que foi reconhecido pela ONU. Isso é uma coisa bem complicada. E uma coisa que é interessante é que, assim, o reconhecimento do Estado judaico de Israel, lá em 1948, pela ONU, ele foi reconhecido tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética. Acho que a maioria dos países, exceto os países árabes, eles não reconheceram, quer dizer, a maioria reconheceu os países árabes, os países, no caso, reconheceu-se Israel, né, a maioria dos países reconheceram Israel, mas os países árabes em protesto não reconheceram, e ali em 1948 já, né, começou a retaliação.
Então tu pega ali como retaliação, em 1948, a Liga Árabe declara guerra ao Estado judaico. E aí nós vamos ter uma guerra que vai durar um ano ali, 1948, 1949, aonde o Estado israelense, daí já abertamente apoiado pelos Estados Unidos, derrota os inimigos e estende o seu domínio para mais de 70% da Palestina. Então, eles tomam áreas, né, e aí, a partir daí, com esse conflito de 1948-49, então tem início um dos mais complicados problemas para a paz na região. Então, aqui vocês têm, né, o plano de partilha da ONU, né, gente, eu vou até... eu acho que aparece... Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu interromper esse compartilhamento aqui, botar uma guia do... Eu vou colocar aqui uma guia do Chrome para vocês verem nos mapas. Aqui, vamos ver aqui. Acho que vocês têm... como eu não tenho esse livro físico, né, então vamos acompanhando por aqui. O plano de partilha da ONU era esse, né, então aqui vocês estão vendo pelo mapa. Aqui, ó, a área, tá? Aqui nessa área, a área laranja, a área palestina, o território israelense, certo? Então ficava, e o interessante é que no território palestino ficava Jerusalém, né? Esse que é um ponto aqui que ele é bem complicado. Aí, vamos ver a questão aqui do Estado de Israel, 1949, 1967. Espera um pouquinho aqui, vamos ver o que vai acontecer. Aqui. E aí ficou assim, ó, né? Olha o tamanho que Israel ficou entre 49 e 67, e a questão de Jerusalém ali bem complicadinho, né? Bem dividido ali no caso. Aqui são as questões da Guerra dos 6 Dias, que a gente vai ver mais adiante. Isso é um ponto que a gente vai tocar mais adiante ali, vamos tocando adiante. E aqui a gente tem um outro mapa, que é como está hoje os territórios palestinos. Então, olha só o jeito que está a questão da Palestina aqui hoje, gurizada. É uma questão ali, por exemplo, tu tem umas áreas, aqui nessa área da Cisjordânia, tu tem uma parte que tem aqui as colinas de Golã, que foram incorporadas por Israel. A Cisjordânia, ela tem uma área de controle civil palestino e controle militar israelense. Tu tem aqui a parte da Jerusalém ocupada, que é um ponto bem controverso. Então você tem um monte de pontos ali que são bem controversos. E aí, então, assim, turma, ali no material tem um vídeo ali chamado O Conflito na Palestina. Deixa eu mostrar esse material para vocês do conflito na Palestina, para a gente ver agora. Aqui está o conflito na Palestina. É um vídeo de 5 minutos que a gente pode assistir agora aqui. Não sei se vai abrir agora, pelo menos, né? Porque ele estava carregado, tive que reiniciar aqui a página. Vamos ver. Aqui, agora vai. O conflito entre palestinos e israelenses tem a sua origem fundamentalmente no final do século XIX, com o aumento da imigração judaica para a região da Palestina, que na época era uma província do Império Otomano. Ao longo do começo do século XX, houve uma relação relativamente cordial entre as duas populações. Os conflitos começaram a se intensificar com a percepção da população palestina de que poderia ser criada uma maioria de população judaica na região. No começo da década de 1930, quando há um recrudescimento da perseguição aos judeus na Alemanha com a ascensão do nazismo. Essa situação vai se complicar ao longo das décadas seguintes, e com as consequências da Segunda Guerra Mundial, principalmente o Holocausto perpetrado contra a população judaica na Europa, há um aumento do apoio para a criação de um Estado judeu independente na Palestina, o que vai levar a uma reação da população palestina e dos países árabes da região, que termina
com o conflito em 1947 e 1948, depois das Nações Unidas terem decidido pela partilha do território e a criação de dois estados independentes, um estado judeu e um estado árabe, e depois de um conflito que é vencido pelos israelenses, vai haver um deslocamento de uma parte dessa população palestina que vai originar o problema dos refugiados palestinos, que hoje representam a maior parte da população da faixa de Gaza e uma parte significativa da população da Cisjordânia. Campo de refugiados. O que torna o problema extremamente difícil de resolver é que os dois lados têm a sua parcela de razão. Os judeus veem o seu direito na ocupação de um território que ancestralmente esteve ligado ao seu povo e que no passado foi a sede de um Estado judeu independente. Os palestinos, por terem vivido na região por vários séculos, entendem que também têm o direito ao território. Nós estamos falando de um conflito baseado em narrativas que são narrativas antagônicas e em que um lado só vê uma solução com a eliminação parcial do outro lado, seja uma retirada da população de parte do território, seja eventualmente por parte dos radicais a eliminação total do outro lado. A questão da intolerância talvez seja hoje o maior problema que as sociedades enfrentam ao redor do mundo, e nós não vemos esse problema somente na questão do conflito israelo-palestino. É a exclusão do outro, o não reconhecimento dos direitos do outro, que está na base da maior parte desses conflitos. Nós vemos isso acontecendo nas relações entre a Ucrânia e a Rússia, nós vemos isso nas relações entre coptas e muçulmanos no Egito, entre xiitas e sunitas na Síria e no Iraque. É um problema que aflige o mundo todo e, sem dúvida nenhuma, as crianças têm que ser educadas para aceitar os valores daqueles que eles não conhecem. E um dos grandes problemas da perpetuação desse conflito no Oriente Médio é o fato de palestinos e israelenses serem educados para o conflito e não para a convivência. Então, se nós analisarmos, por exemplo, os livros didáticos dos dois lados, tanto os produzidos pela autoridade palestina quanto os produzidos pelo governo israelense, nós vemos basicamente ou a exclusão ou a ignorância do outro. Não há uma política de ensino que leve à inclusão do outro na sua sociedade ou mesmo no seu entorno. E talvez esse seja o maior problema, as crianças sendo educadas para ver o outro como um elemento que participa de um conflito e não de uma convivência. Então aqui, turma, esse ponto, ele é um ponto bem complexo, né, gente? Esses conflitos do mundo árabe aqui, esses conflitos, eles são extensos, esses conflitos, a gente não tem uma ideia de quando que isso vai se resolver, e isso também não, é uma questão bem ampla, né? E aí vocês têm ali continuando, né? Vocês têm ali continuando alguns pontos que acontece o seguinte, ó, turma, tu pega ali, por exemplo, ali na página 35, quando fala sobre resistência palestina e novos conflitos, tá? A gente tem como ponto, deixa eu só olhar aqui um outro ponto que acho que ficou para trás, deixa eu dar uma conferida se no final da 34 não ficou alguma coisa aqui. Não, aqui... tenho aqui no Saiba Mais, ficou uma parte ali que eu acabei esquecendo de falar, né? Eu ia passar uma parte na página anterior, uma informação
que na década de 1950, o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, ele aproximou o país da União Soviética. Na verdade, porque uma coisa é fato, turma. Essa aproximação do Egito com a União Soviética, ela vai se dar principalmente por causa dessa aproximação maior dos Estados Unidos com Israel. É inevitável a gente fazer essa comparação. O Nasser, ele foi um cara que em 1952 ele tomou o Egito. Na verdade, o Egito até 1952 ele era uma monarquia, era um protetorado britânico, governado por um rei chamado Farouk, e aí o Suez derruba o rei Farouk, instala uma república no Egito, e ele se aproxima da União Soviética, e no ano de 1956 ele vai nacionalizar a empresa que administrava o Canal de Suez. Na verdade, o Canal de Suez, desde da segunda metade do século XIX, quando ele foi construído, ele era de uma empresa anglo-francesa, e aí o Nasser ele vai nacionalizar esse canal, que era uma via navegável artificial. E, bom, o Canal de Suez você sabe o que é, né? E também uma coisa que ele faz, né, além de nacionalizar o Canal de Suez, ele vai proibir o seu uso por navios israelenses. E aí, é claro, e essa medida, então, ela fechava o porto de Eilat, no Golfo de Aqaba, a navegação de Israel, o que, no caso, ameaçava os projetos israelenses de irrigação do deserto de Negev, e cortava o seu único contato com o Mar Vermelho. O controle político sobre Suez também era um forte golpe contra os interesses financeiros e geopolíticos dos franceses e britânicos na região, já que eram eles que controlavam o canal. E por esse motivo, o governo de Israel declarou guerra ao Egito com o apoio da França e da Grã-Bretanha, chamada Guerra de Suez. É uma guerra, assim, gente, esses conflitos do mundo árabe, eles vão aparecer em alguns vestibulares mais específicos, tipo alguns vestibulares de federal que são mais conteudistas, podem aparecer esses conflitos. E aí, numa investida impetuosa, as forças militares de Israel depõem Nasser, conquistam a península do Sinai, controlam o Golfo de Aqaba, reabrindo o porto de Eilat, mas diante da ameaça da intervenção soviética, né, no caso a União Soviética já liderada pelo Khrushchev, os Estados Unidos pressionam Israel, recua. Tá? E aí, desse modo, Nasser foi reconduzido ao poder e os israelenses atenderam ao cessar-fogo sob supervisão das tropas das Nações Unidas. Aliás, assim, gente, as tropas das Nações Unidas, lá nessa região, no Canal de Suez, elas permaneceram durante 10 anos, inclusive faziam parte dessas tropas um destacamento, no caso, essas tropas da ONU, faziam parte de destacamentos até do próprio exército brasileiro, militares brasileiros fazendo parte desse contingente da ONU que serviu lá durante uma década, de 1957 até 1967. Na faculdade eu pesquisei sobre esse tema, assim, é um tema bem interessante. Lá em Porto Alegre tem uma associação de ex-integrantes desses batalhões. Eu até o meu projeto inicial de conclusão de curso era trabalhar com esse grupo, mas aí eu teria que ir para Porto Alegre seguidamente, eu não tinha condições na época de fazer isso, então acabei desistindo do tema, mas era um tema bem interessante, porque é uma experiência interessante dos brasileiros que estiveram lá. Mas enfim, vamos virar aqui, deixa eu virar a página aqui para mostrar para vocês. Agora vamos botar de volta aqui no arquivo, vamos fazer aqui agora certinho, que nós temos, dando continuidade, então, a esse conflito. Então, na década de 60, os palestinos, principalmente a classe média exilada, passaram a organizar a luta contra o Estado israelense e é criado o grupo político militar Fatah. O Fatah, ele é esse grupo de caráter antisionista, laico e anti-imperialista, que vai acabar se tornando a principal facção da OLP, né, da Organização para a Libertação da Palestina, e depois de abandonar a luta armada, passou a ser o principal representante das negociações com o Estado de Israel. Hoje, no caso, integra a autoridade, a OLP, hoje ela integra a autoridade palestina, que também controla a chamada Cisjordânia. Bom, o que aconteceu aqui, né, gente? Tem a criação da Fatah,
e o nacionalismo palestino vai dar esse novo salto, então, em 64, com a criação do ALP do Arafat, que vocês estão vendo. E após a fundação do Fatah, crescem os ataques terroristas palestinos às instalações judaicas, e a tensão ela atinge níveis críticos em 66, quando também a Síria passa a dar apoio a esses guerrilheiros palestinos, e em abril de 67 a Força Aérea Israelense atacou a Jordânia, que passou a ser chamada assim, né, em 65, quando ela tem 65, ela é chamada de Transjordânia, agora ela é só Jordânia. E no mês seguinte, então, né, no mês seguinte, em 67, em maio de 67, o Egito ordenou a retirada das tropas da ONU do país, substituindo-as por divisões egípcias. E poucos dias depois, no final de maio de 67, Jordânia e Síria firmam um acordo de defesa mútua com o Egito. Mas em julho, as forças israelenses atacam de surpresa as tropas adversárias, que foram derrotadas em menos de uma semana, né? O conflito, então, conhecido como Guerra dos 6 Dias. Então, olha só que interessante, né? Tu tinha umas forças da ONU ali para dar uma, né? Para dar uma acalmada, e aí pouco tempo e aí é o seguinte, gurizada, né? Pelos estudos que eu fiz, ainda tinha soldados da ONU sendo retirados daquela região quando estourou a Guerra dos 6 Dias. Inclusive até alguns brasileiros, alguns soldados brasileiros que estavam pela ONU chegaram a ter que sair correndo dali porque estourou essa guerra que durou menos de uma semana, né, com a vitória de Israel, e que como resultado Israel conquistou a Península do Sinai, que devolveu, no caso, 15 anos depois, conquistou a faixa de Gaza, conquistou a Cisjordânia, Jerusalém Ocidental e as colinas de Golã, que pega a parte da Síria. O cessar-fogo foi decretado pela ONU, ele foi atendido, mas Israel não tirou as suas tropas desses territórios ocupados. Aí nós temos em 73 uma outra guerra, né, então, onde Egito, Síria e Israel se envolvem na chamada Guerra do Yom Kippur. O Yom Kippur ele era o dia, né, o chamado Dia do Perdão, né, era um feriado judaico. Então, no dia do feriado judaico, esses países muçulmanos atacaram de surpresa a Israel, né, nas colinas de Golã e do Sinai. Os egípcios chegaram a avançar 15 quilômetros no território judaico, mas a contraofensiva atingiu a Damasco, na Síria, isolou as tropas egípcias no Sinai, e aí esse conflito só terminou graças à intervenção, olha só, que coisa interessante, da ONU, dos Estados Unidos e da União Soviética. Então, olha só a conjuntura de forças que teve que ser feita para acalmar os ânimos ali. A questão palestina ela vai ganhar muito destaque, gente, ali, internacional, após a Guerra do Yom Kippur, porque é o seguinte, a partir dali, a partir desse episódio do Yom Kippur, o petróleo ele passou a ser usado como arma pelos Estados Árabes. Olha só que interessante aqui, ó, tá? Então tu pega, por exemplo, no mesmo ano, pouco tempo depois da Guerra do Yom Kippur, a OPEP, essa organização dos países exportadores de petróleo, que vocês conhecem, vocês devem ver isso em geografia. Pouco tempo depois dessa guerra, e a maioria dos países da OPEP são árabes, isso é uma coisa que é importante vocês saberem, né? São os maiores produtores de petróleo. A OPEP boicota o fornecimento do produto aos países que apoiavam Israel, atingindo principalmente Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o aumento do preço do barril de petróleo por causa da guerra gerou uma crise que derrubou bolsas de valores, golpeou a economia de vários países, causando desemprego, inflação, aumento da dívida externa. Para vocês terem uma ideia dessa crise do petróleo, lá, desse aumento o Brasil foi um dos países que sofreu muito nessa época. O Brasil ele era um país que ele importava muito petróleo dos países árabes. A produção aqui brasileira era muito baixa. Isso foi bem no auge da repressão da ditadura no Brasil, né? E aí, na época, no caso, só para vocês entenderem o que aconteceu, na época o governo militar ele estimulou o desenvolvimento de um programa para a produção de álcool combustível, que é o programa Proálcool, né? Mas também uma outra coisa que é interessante, né, quando a gente estuda isso mais adiante, essa crise do petróleo, aqui no Brasil a gente tinha uns carros na década de 70, aqueles carros motor V8, aqueles motorzão assim, que fazia 3, 4 km por litro na cidade. Então, tipo, vou dar uma volta ali, vou pegar um pão, gasto 1 litro de gasolina, né? Então,
a partir dali, por causa da crise do petróleo, alguns modelos de automóveis que tinham uns motor beberrão, eles deixaram de continuar produzindo com esses motores. Isso foi um estrago muito grande, gente, porque o petróleo também é matéria-prima de outros produtos. Então, esse aumento foi de 100% no barril do petróleo. Isso detonou com a economia de vários países, né? E aí, então, a gente tem, vamos tocar aqui adiante, vamos colocar aqui mais adiante esse outro material, tá? A questão em 1987, após o atropelamento e morte de 4 palestinos por um caminhão do exército israelense, eclode uma rebelião popular na faixa de Gaza, onde aparecem adolescentes munidos de paus e pedras, enfrentando nas ruas soldados israelenses com bombas de gás, tanque e bala de borracha, que é a chamada primeira intifada. Na verdade, gurizada, várias intifadas já aconteceram na Palestina. Isso é uma coisa bem compreensível ali. A repressão israelense foi condenada pelo Conselho de Segurança da ONU, que preferiu a opinião pública, que influenciou a opinião pública mundial a favor da OLP. Em 88, o Conselho Nacional Palestino proclamou o Estado independente da Palestina, ao mesmo tempo que reconheceu a existência do Estado de Israel. Deixa eu voltar aqui, que eu me passei um pouco. Mas as tensões, né, o que acontece, né, gente, só para nós fecharmos essa parte que é uma parte bem extensa, em 93, Israel e a OLP chegaram a firmar um primeiro acordo, o Acordo de Oslo, que culminou com a criação da Autoridade Nacional Palestina, mas em 95, o Yitzhak Rabin, primeiro-ministro israelense, e o Arafat assinaram em Washington um acordo provisório sobre a extensão da autonomia na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Só que, assim, desde então, várias tentativas de fazer um acordo de paz para a região foram feitas, mas a maioria fracassou. E, na verdade, dentro do Estado de Israel, grupos extremistas judaicos se mostravam contra essas tentativas de acordo, tanto que o próprio Yitzhak Rabin, ele acabou sendo assassinado por um extremista judeu. Né? Um extremista judeu chegou a matar o Rabin. As tensões entre judeus e palestinos voltaram a crescer em 2000, com o aumento das colônias judaicas em territórios palestinos. O estopim para a nova revolta foi a visita do Sharon à esplanada das mesquitas em Jerusalém, que era um local sagrado para os muçulmanos. Em vez de pedras, agora apareciam os homens-bomba. E aí, para piorar a situação, o governo de Israel iniciou a construção de um muro. E esse muro hoje, gurizada, o muro de Israel, esse muro que é uma coisa que poucas agências de notícia falam, tem até um documentário que depois a gente pode assistir na semana que vem, esse documentário. Esse muro hoje ele tem uma extensão muito maior do que era o muro de Berlim, e um muro muito mais alto, um muro que passa por... É um muro que ele foi construído inclusive em cima de áreas palestinas, né? Então é um ponto bem complexo, o muro de Israel. Em novembro de 2012, a ONU concedeu à Palestina o status de Estado observador não membro, garantindo seu acesso às agências da ONU e sua admissão no Tribunal Penal Internacional. Em 14, a morte de 3 jovens israelenses provocou novos abalos nas relações de Israel e os palestinos. A faixa de Gaza foi bombardeada e, segundo a ONU, mais de 2.000 civis morreram e quase 500 mil palestinos se refugiaram. E até 2017, a retomada das negociações de paz entre palestinos e israelenses e a fundação de um Estado palestino ainda não haviam. E ainda em 2020 não se concretizou essa ideia de um Estado palestino soberano, né, gente? Isso é uma coisa que... e hoje tem um outro ponto que também aparece nesse conflito todo é a questão agora nessa questão do Covid, aí algumas denúncias ali de que Israel estaria dificultando o acesso de medicamentos, de formas de tratamento para os palestinos ali naquela região. Então isso é uma questão muito complexa, isso é uma questão bem complicada e que ainda vai se desenrolar por um bom tempo, infelizmente.